Zafira Bengel. Internautas queridos, nós estamos aqui de volta com Articulando by Zafira Bengel e hoje trazendo uma figura ilustre. Ele é de família tradicional e também vai falar dessa tradição da sua família, que é uma família que faz parte da construção do estado do Piauí. Dr. Carlos Aragão, seja bem-vindo. Ô, Zafira, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade. Então, estou aqui à sua disposição, para a gente conversar. Se apresente para os nossos internautas. Bom, já que você falou da minha família, a minha família paterna, mais especificamente, de quem eu herdei o nome do meu avô, o meu nome é Carlos Henrique de Aragão Neto, ou seja, e o meu avô, vindo do Maranhão, nos anos 50, acabou, no início dos anos 70, fundando a Coca-Cola aqui no Piauí. Aquela fábrica que todos conhecem, ali na Duque de Caxias, que era um sítio dele e tal. Então, eu tive toda uma trajetória, desde quase que eu nasci dentro da fábrica. Graças a Deus. Porque eu fui formado para ser o homem da terceira geração da nossa família, da empresa familiar. E assim eu fiz. Fui para São Paulo fazer administração aos 18 anos, voltei. Desculpa, você já vivia dentro da fábrica quando era garoto? Desde os 2 anos, meu avô me levava para lá para passar o final de semana. As minhas fotos, assim, pequenininhas. Que maravilha! Porque tinha a casa dele lá do sítio, então a gente passava o final de semana na fábrica. Eu desde pequeno, Desde pequeno. Então, a fábrica foi inaugurada em 71, eu tinha 4 anos. Bom, então quando eu volto e assumo o meu cargo na empresa familiar, que nós tínhamos já era um grupo maior, meu avô já havia morrido. Depois, o meu pai resolve sair da sociedade, e eu saio junto com ele. Depois me tornei franqueado McDonald's em Fortaleza, ou seja, nada a ver com o que eu faço hoje. Mas nada... E tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas aí as circunstâncias me fizeram voltar para minha terra, que é Teresina, e em seguida... Foi o amor? Olha, foi uma conjunção de fatores, mas não foi um amor romântico, mas, de qualquer forma, uma série de questões que me trouxeram de volta. E eu sou muito grato à minha terra, porque, mesmo morando fora, boa parte da minha vida, nos momentos mais desafiadores da minha vida, como eu acho que todos têm que fazer, é voltar para a sua base, para a sua terra, para a sua família. É desafiador? É desafiador. Eu também passei por isso. Estou passando ainda. E então, só complementando... Depois eu entrei na psicologia, já aos 37 anos, e aí construí a minha carreira, eu estou construindo... Mudou totalmente, né? Totalmente. E como veio esse interesse? Quando eu conto, fica parecendo até uma coisa fantasiosa, mas não é. Quando eu era adolescente em Teresina, antes de morar fora, eu achava que eu faria um dia ou psicologia, ou filosofia, ou história. Não me pergunte de onde eu tirei isso, porque naquela época nem esses cursos tinha aqui, Só tinha história e filosofia. E eu vi um outdoor de uma faculdade privada daqui de Teresina, aqui próximo, inclusive. Vi um outdoor anunciando o vestibular de psicologia. E eu já vinha já estava num processo de querer me desligar de empresa, da vida empresarial, corporativa. Fiz o vestibular em 2006, passei e comecei a cursar psicologia em 2006. Quando eu entrei de forma despretensiosa. Eu imaginava que seria bom, mas eu nunca imaginei que eu iria encontrar o eixo de sentido da minha vida profissional. A gente percebe. Ainda que a minha vida empresarial, de corporativa, tenha sido muito boa, não tenho nada a reclamar de forma nenhuma. Mas é muito diferente, não tem Coca-Cola, não tem McDonald's que pague o prazer que eu tenho hoje. De estar na sua praia. Fazendo o que eu faço, sem dúvida alguma. E fale para os internautas o que você escolheu realmente, o que você faz e por que você faz. Pronto. Ainda como empresário, quando eu morava em Fortaleza, eu me vinculei a uma instituição que trabalhava com oncologia infantil, ou seja, com crianças com câncer. Para quem é de Teresina, é como se fosse o Lar de Maria daqui. Ou a Rede Feminina de Combate ao Câncer daqui de Teresina. Isso em Fortaleza, chamava Associação Peter Pan. Por causa do negócio, eu me vinculei, me tornei um dos diretores dessa instituição, mas mais do que isso, eu me tornei voluntário
E durante 2 ou 3 anos, todas as quintas-feiras à tarde, eu ia literalmente brincar com crianças com câncer no leito de morte. Jogar dominó, contar histórias, jogar cartas. Então, Uhum. muitas delas, infelizmente, na semana seguinte já havia morrido. Sim. E eu era leigo, né, e tal. Então, mesmo como profissional, já não é uma coisa simples, né, você lidar com crianças com câncer, imagina para um leigo lidar constantemente com isso. Então, a gente tinha alguma preparação psicológica de palestras, de vivências, de profissionais que iam até Fortaleza para nos ajudar nisso. Então, comecei a me apaixonar pelos estudos que nós chamamos de tanatologia, são os estudos relacionados à morte e ao processo de morrer, lá ainda como empresário. Luto, inclusive. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já sabia o que eu queria. Né? Isso é a vantagem de você entrar mais velho. Sim, eu sabia que eu mais seria maduro, mais né? maduro. Experiente. Eu já sabia que seria psicólogo clínico, porque eu fazia terapia, já tinha tido ciclos de psicoterapia desde que eu tinha 20 anos em São Paulo. Então, o luto, depois da faculdade, eu fui para São Paulo e fiz uma formação muito sólida em terapia do luto, em estudos do luto. Então, atendo muitas pessoas enlutadas. Depois veio Desculpa, quando você diz enlutada, o que significa? a pessoa que Nessa vertente aí. As pessoas que perdem um ente querido, Ah. né? Aliás, esse é um dos tipos de luto, que é o mais complexo, é quando você perde alguém que você ama. Uhum. Né? Uma perda concreta por morte, como nós chamamos. No total, doutor, ou seja, o pai, ou mãe, ou avó. Qualquer pessoa com quem você era muito vinculado. Certo. Porque a intensidade do luto não está ligada ao sangue, está ligada ao vínculo que você tinha com quem morreu. Uhum. Muitas vezes você pode ter um luto mais intenso por um amigo do que por um parente. Sim, porque claro. o seu vínculo era muito mais sólido com o amigo. Sim. Mas tem também os lutos de perdas simbólicas. Uma separação, né, um rompimento de vínculo afetivo, uma demissão, a perda do emprego, uma aposentadoria, que você sai de uma vida produtiva no sentido profissional, e depois você vai ter que enfrentar um desafio. É como se fosse uma morte, né? Morreu algo para nascer outro. Né? Então, o luto. Depois veio a suicidologia, o comportamento suicida, a prevenção do suicídio, que desde a faculdade, numa primeira pesquisa que eu fiz com mães que perderam filhos por suicídio, eu resolvi entrar nessa seara da suicidologia, de onde eu nunca mais saí. Então, como eu estou falando com você aqui, praticamente todo dia, há 18 anos, ou eu clinico com alguém com comportamento suicida, ou eu falo como eu estou falando aqui nessa conversa, ou eu leio, ou eu pesquiso, ou seja, o meu mestrado em antropologia na Universidade Federal do Piauí, o meu doutorado na Universidade de Brasília, a minha carreira acadêmica, apesar de eu não ser um professor de ofício, mas fiz e continuo fazendo, está ancorada na suicidologia. Depois veio o doutorado na UNB e eu entrei no meu terceiro tema de maior interesse, que é a autolesão sem intenção suicida ou automutilação, como se fala no Brasil. Ou seja, as pessoas que lesionam parte do seu corpo em função de várias questões. Antes de cometer o suicídio. Não está ligada diretamente, né? São fenômenos diferentes, mas podem estar associados em algum momento. Pode ser um caminho para o comportamento suicida. Ou seja, entendi. Pode ser, não necessariamente. Uhum. Né? Então, esse foi o meu doutorado, a relação entre ideação suicida e autolesão. Uhum. Não que eu atenda clinicamente só essas demandas, mas a minha projeção e o meu maior interesse acadêmico e clínico realmente estão aí nessas 3 áreas. Nós temos, assim, leiga, do lado leigo que eu estou aqui ocupando, tem como a gente tem muitas pessoas aqui no Piauí, em Teresina? Olha, que te procuram? Tem. Eu tenho uma agenda clínica muito intensa. Mentira. Muito intensa. Mas, repito, essas 3 áreas do luto, da autolesão e do comportamento suicida ocupam, digamos, 50% do meu tempo clínico. Né? Os outros 50% vêm com outras demandas. Uma demanda que eu tenho atendido com muita frequência, cada vez mais, são as relações abusivas. Né? Aquelas relações abusivas clássicas em que uma pessoa na relação, especialmente namoro, casamento, coloca a outra num cativeiro emocional. Então, as relações abusivas é um tema com o qual eu tenho trabalhado bastante. Mas eu vou te dar só
dois dados aqui para você entender a magnitude, né, dessa questão de comportamento suicida aqui na nossa cidade, no nosso estado. O Piauí, em 2010, ele estava em 6º lugar no ranking dos estados brasileiros em relação à taxa de suicídio. Não é o número de suicídios, mas Incrível. a taxa. A taxa é proporcional a cada 100 mil habitantes. Em 2021 já estava em 2º lugar, atrás apenas do Rio Grande do Sul. E eu não duvido de já estar em 1º. Não sei, eu não tenho o número mais atualizado, mas em 2021 já estávamos em 2º, infelizmente. Então, isso só cresce. Teresina, historicamente, está sempre entre as 3 capitais, ou 1º, ou 2º ou 3º lugar, com maior taxa de suicídio entre as capitais brasileiras. Então, é algo extremamente sério, né? E para aumentar esse cenário desolador, as taxas crescem mais entre os jovens. Então, assim, eu só estou... Uma faixa? Entre 15 e 29 anos, né? É o intervalo etário onde essa taxa mais cresce, né? Só que nós estamos vendo também crescer, isso no Brasil, não só aqui, mas no Brasil, um aumento da taxa de comportamento suicida abaixo dos 14 anos. Recentemente, Safira, enquanto você processa o que eu estou dizendo, saiu uma pesquisa... Chocada. Imagino. Agora, tem um mês ou 2 atrás, saiu uma pesquisa nacional chamada PACE. Se você for no Google e colocar lá Pesquisa Nacional PACE, com estudantes brasileiros, vai baixar lá o PDF. O resultado. E nessa pesquisa, traz um dado extremamente preocupante. Jovens de 13 a 17 anos no Piauí, é um recorte da pesquisa no Piauí. 21% dos jovens piauienses entre 13 e 17 anos dizem claramente na pesquisa que a vida não vale a pena ser vivida. Então, se tem alguma coisa mais grave do que isso, né? E eu também falo disso todo dia, mas não... Impressionante. Então, são esses os desafios da minha carreira. Doutor, tem como a gente imaginar, claro que precisamente não, mas o que leva essas pessoas a buscar, não é, a pensar nessa situação? Safira, o comportamento suicida, ou suicídio especificamente, o fenômeno do suicídio, tem 2 palavras que nós não podemos deixar de compreender. Uma é complexidade. É um fenômeno extremamente, não é pouco, é extremamente complexo. Extremamente complexo. E a outra é que o suicídio é um fenômeno multideterminado. Eu já rodei esse mundo em congressos, apresentando trabalhos pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, e não há evidências na suicidologia de que alguém tira a sua vida por uma única questão, por um único fator. O que acontece é que muitas vezes o senso comum coloca como a causa, a única causa, é a gota d'água. É como se nessa caneca, ao longo de um processo que pode ser de semanas ou de décadas, todo dia cai uma gota. E uma hora algo precipita. Aquela última é que vai ser a gota d'água quando a pessoa faz uma tentativa de suicídio. E todo mundo olha para aquilo como se dissesse, bom, de repente alguém tentou tirar a vida porque foi traído. Não é verdade. Não é verdade. Pode até ser que a traição tenha sido a gota d'água. Pode. Mas não foi a única causa. Não foi. O que te motivou. Tem uma história atrás, sempre tem. E a gente vê muito isso na clínica. E eu vi em pesquisas também. Então, em função de ser multideterminado e muito complexo, nós não conseguimos dar uma causa e efeito. Né? Ou seja, por causa disso acontece isso. E aí tem vários, né, como a gente fala na saúde, na suicidologia, fatores de risco e fatores de proteção. Fatores de risco é aquilo que pode nos levar a, de repente, entrar em sofrimento grave e talvez até em comportamentos de risco. Por exemplo, crescer num ambiente familiar caótico, com violências, com negligências, com abandonos e etc. Né? E a repercussão que isso pode ter na adolescência, vai acumulando. Adolescência e vida adulta, né? Essas feridas abertas que muitas vezes vêm da infância.
Bullying e cyberbullying, né? Muito comum hoje, um fenômeno cada vez mais comum nas escolas. Eu não estou falando de brincadeira de mau gosto, eu estou falando de bullying, sabe? Isso é um massacre sistemático contra alguém, né? Via de regra, na adolescência, isso acontece mais. Crise de orientação sexual. Não estou falando da orientação sexual, mas de uma crise por causa da minha orientação sexual. São aquelas pessoas, principalmente da adolescência para o adulto jovem, que entram em crise em função da sua sexualidade. E muitas vezes são vítimas de preconceito, né, de massacres, hoje em dia, na internet, etc., ou na família mesmo. Então, entre outros fatores de risco, né? O desemprego, aí tem alguns fatores de risco mais próprios da infância, outros mais próprios da adolescência, outros mais próprios da velhice. E nós temos os fatores de proteção, que é aquilo que pode nos proteger para não entrar um dia em sofrimento grave, mesmo diante das adversidades, porque todos nós estamos diariamente diante de desafios e de adversidades, obviamente, faz parte da condição humana. Aqui eu diga. E então, os fatores de proteção, que são muito importantes que a gente observe. Por exemplo, cultivar boas relações. Se nós observarmos, tem um psicólogo chamado Alfred Adler, um dos grandes nomes da psicologia do século XX, que ele diz o seguinte, e eu concordo com ele: todos os nossos problemas, eu acho que se você parar uma hora para refletir sobre isso, você vai chegar a essa conclusão também. Todos os nossos problemas advêm dos nossos relacionamentos. Seja o relacionamento com o outro, pai, mãe, namorado, marido, seja quem for. O relacionamento com o sagrado e, não menos importante, o relacionamento comigo mesmo. Tudo é relacionamento. Como é o relacionamento comigo mesmo? Como é que eu lido comigo? Como é que eu lido com o meu corpo? Por exemplo, hoje eu estava falando, né, do meu doutorado em autolesão, né, com o tema da autolesão. O principal eixo de transtornos mentais mais associados à automutilação, como se diz no Brasil, são os transtornos alimentares. Bulimia, anorexia e etc., como fatores de risco para depois alguém querer se cortar ou se queimar e essa coisa toda. Então, como é que eu lido? Como é que é a minha autoestima? Né? Como é que eu me sustento de dentro para fora diante de uma adversidade? Ou eu preciso o tempo todo de uma muleta para poder me sustentar. E na hora que essa muleta sai, eu caio e não levanto. Então esse é o relacionamento comigo. Como é que eu lido com os meus pensamentos? Como é que eu lido com os meus sentimentos? Isso é difícil, hein? Né? Mas é um desafio. Né? Por quê? Porque eu não posso, Safira, te emprestar 20 se eu só tiver 10. Essa conta não fecha. Portanto, eu não posso te amar. Desculpa. Eu não posso, eu gesticulo demais. Eu não posso te amar genuinamente se eu não amo a mim. Exatamente. Essa conta não fecha. Né? E então eu vejo muito esse movimento das pessoas sendo extremamente gentis, amorosas com os outros, mas com elas próprias são carrascos ou carrascas. Né? Isso não vai dar certo. Uma hora a conta vai chegar. Né? Então, se cultivar bons relacionamentos saudáveis, né, satisfatórios, não perfeitos, mas satisfatórios, é um dos grandes fatores de proteção que a gente tem. Outro, contato com a natureza. Tem um tripé que eu falo que até eu, às vezes, enjoo de falar tanto disso. É quase um mantra. É um tripé, especialmente para os jovens, mas não só, para todos nós. Contato direto com a natureza. A nossa geração cresceu em contato direto com a natureza. Pega os mais jovens, de 30 anos para baixo, a natureza é só uma tela. É só uma tela. E a natureza é uma fonte inesgotável de energia. Bálsamo. Um bálsamo de transcendência, do lúdico, de contato com o sagrado, do ócio e etc. Tudo. Então, como é que nós podemos viver apartados da natureza? Aí a conta chega depois também. Está chegando. Está chegando e cara. O outro eixo importante, prática regular de atividade física. Não estou falando de eu fazer alguma coisa uma vez por mês. Não que seja ruim. Estou falando de uma prática regular de atividade física. Qualquer que seja. Adequada a mim, à minha idade, ao que eu posso.
né? Porque, desculpa, porque aí você faz trabalhar o corpo e a mente. Claro, porque na atividade física, né, especialmente as aeróbicas, eu libero neurotransmissores que me dão sensação de bem-estar. Por isso que quem faz atividade física sabe que às vezes você acaba de malhar, você pode estar muito cansado, mas está feliz. Sim. Né? Ontem acontece sempre comigo. E ontem eu estava cansadíssima, mas eu estava feliz, porque fazia dias que eu não ia, então eu fui. Exatamente. Você sai de outro jeito. E principalmente quem está em sofrimento, a atividade física se faz ainda mais importante. Então, e o outro eixo muito, muito importante, que para mim a base de uma boa qualidade de vida é a qualidade do sono. Ui! Ora, tivemos aqui, agora, tá com 3 episódios, né, diretor? Falando do sono, né? Foi? Muito bem. Que eu amo dormir. Quanto mais nós falarmos de um bom padrão de sono, da importância de um bom padrão de sono, melhor serviço a gente está prestando. Quem faz terapia comigo sabe que toda sessão, se não toda sessão, mas com muita frequência, eu pergunto da atividade física e do sono. Porque se você não estiver dormindo bem, o resto não vai funcionar. Sim. Né? Então, imagina num mundo complexo como o de hoje, né? Com essa quantidade de novos desafios que vieram com a tecnologia, essa parafernália, né, que ninguém dá conta, você abrir mão da natureza, da atividade física e do sono. Como é que vai se sustentar? Não vai parar na clínica. Sim. Os que vão, né? Sim. Porque muitas vezes não vão. Me diga, por gentileza, o que nós podemos fazer quando a gente tem na frente uma pessoa que não quer dormir, está sempre no celular, não quer fazer uma atividade física, acha que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. E aí? Pois é, essa é uma pergunta que vale 1 milhão. Mas eu poderia te dizer, porque eu falo disso com muita frequência, porque é um questionamento de todos nós. Primeira coisa, eu não mudo o outro. Sim, eu acho claro. que tem alguns princípios que muitas vezes as pessoas não conseguem encaixar. É difícil. E aí você passa uma vida eu tentando mudar a Safira. Não. Agora, eu como amigo da Safira, ou como uma pessoa próxima a ela, eu posso e devo tentar convencê-la, ajudá-la a se convencer de que não dormir não faz bem, que ela precisa procurar. É o mais prático. Ela precisa procurar ajuda, já que ela não está conseguindo dormir só já há algum tempo, né? Antes que a coisa piore. Mas se ela é tão difícil, que não entende isso, que se acha dona acima do bem e do mal, o que eu faço? Bom, outra coisa, não quer dizer que eu vá me resignar, mas eu não consigo. Muitas vezes eu mal consigo mudar alguma coisa em mim. Imagina no outro, é impossível isso. Agora, eu faço aquilo que eu posso. É importante, Safira, para que a gente também não adoeça, que nós entendamos que temos limitações. Como terapeuta, como psicoterapeuta, eu, por exemplo, não sou médico, eu não posso passar remédio. Então, é a limitação que eu tenho no meu trabalho. Como pai, eu atuo até aqui, como amigo até aqui, né, como marido até aqui, como psicólogo até aqui. Nós temos que compreender isso, né, para que a gente também não adoeça. Agora, eu sempre acho que a forma que nós temos para tocar o coração de alguém que está resistente, que está resistente a pedir ajuda, agora. Amei. É o seguinte: digamos que eu esteja diante de um grande amigo que está resistente a ou de uma esposa, ou de um marido, enfim, que a gente gosta. De quem a gente ama e gosta. Para chegar para essa pessoa, eu costumo orientar para que tire de casa, sabe assim, Safira, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete, vamos comer uma pizza, ou seja, quem for, né? Para tirar daquele ambiente que muitas vezes é um ambiente estressor e que eu vou ser interrompido e tal. Leva para um ambiente, se possível, umas férias, mais tranquilo, né? Para olhar no olho dessa pessoa, para olhar no olho dela, né? Eu iniciaria essa conversa dizendo o seguinte: primeiro, quem está aqui não é seu adversário, seu inimigo. Porque muitas vezes, quando você está insistindo com alguém, ela te vê como, mesmo que seja seu filho, te vê como um adversário. Não, quem está aqui não é seu adversário nem seu inimigo. É o seu pai, ou o seu marido, ou o seu amigo que te ama. Vamos começar daí.
né? Mas isso eu preciso desligar o celular. Sim. E se a Desligar o pessoa celular. disser, já vai começar? Pois é, aí eu pediria para ela, calma, eu só quero que você me escute um pouco. E depois você fala, para ver se faz algum sentido para você. Na hora que eu desarmo a pessoa, ou seja, pode ser Tenta. que a pessoa não se conecte, mas eu acho que quando eu tiro ela, coloco num ambiente mais tranquilo, que eu desligo o celular, que eu olho no olho dela, que o meu coração fala junto comigo, a chance de conexão é muito grande. Com É certeza. diferente de eu estar no meio do mundo, atarefado e atender no celular, que aí ninguém vai querer se conectar. Ou tirar, ou estar em casa no corriqueiro. Exatamente. Né? E depois disso, dessa breve introdução, eu faria um resgate baseado em evidências daquilo que eu estou percebendo que está fazendo com que essa pessoa piore. Por exemplo, se é um amigo meu que já tem 10 anos que todo sábado a gente se encontra para jogar futebol. Aí, mas já tem 2 meses que ele não vai. Então eu vou pegando evidências, porque a pessoa não pode negar a evidência, porque ela sabe que não está indo jogar futebol. Olha, você fazia isso e não está mais fazendo isso. Você não fazia isso e agora está fazendo isso. Você não era irritado, agora está irritado. Ou seja, eu resgato um pouco de evidências de que essa pessoa estava assim e agora está assado. Uhum. Bom, por quê? Porque ela não tem como negar isso, porque é um fato, né? E diante disso, eu, sendo uma pessoa que te ama, não vou deixar, eu vou fazer tudo que eu puder, logicamente, tudo que eu puder, para não deixar você, meu amigo, minha esposa, meu marido, meu filho, se acabar na minha frente sem eu fazer nada. E diante disso que eu estou falando, você precisa de ajuda. E a depender do que eu vejo, não só da minha ajuda, mas muitas vezes já da ajuda de profissionais de saúde. Então, tem situações que nós temos que ser amorosos, sempre devemos ser amorosos, mas muitas vezes firmes. Não estou falando de grosseiros, mas firmes. Sim. Sabe como é? Então, é a forma, porque o que eu vou fazer? Eu vou amarrar a pessoa? Não. E tem pessoas que são muito difíceis. Muito. Olha, para concluir, eu vou lhe pedir que você mais ou menos fale quando alguém está já falando ou pretendendo, ou que a família sabe que esta pessoa está cometer, né, já está num caminho em direção à própria morte. Tal, assim. Como a mãe, o pai, a família deve se comportar? Primeira coisa é escuta qualificada. Porque se uma pessoa em sofrimento grave, ainda mais já com comportamento suicida. Tentou uma vez, vamos dizer assim. Ou já tentou, ou está pensando. Não, tentou. Muito e bem. Não conseguiu. Muito bem. Porque, desculpa, dizem que quando tenta uma vez, tenta a segunda e a terceira, é isso? Não existe condenação. Agora, existe sim uma probabilidade maior de eu tentar de novo. Novamente. Do que, ou seja, uma pessoa que nunca tentou tem menos probabilidade, uma menor probabilidade de tentar do que alguém que já tentou. Mas não é uma condenação. Primeira coisa é escuta. Qualquer relação que prospera está baseada numa escuta qualificada. Uma escuta ativa, uma escuta amorosa. Né? Eu não vou ser teu amigo se eu não consigo falar contigo. Essa é uma vamos dizer assim, está dentro da prevenção, para prevenir a repetição? A escuta dessa pessoa. Escutar essa pessoa, chamar e saber dela, porque só você pode me dizer o que você está sentindo. Então significa... A minha capacidade de escutar essa pessoa é muito importante. Tá, então significa que quando tiver uma situação como essa, você tem que chamar a pessoa para dialogar. Isso, abrir os ouvidos e fechar mais a boca. Porque uma pessoa nessa situação, se você vier com doutrinas, eu não estou falando só da doutrina religiosa, frases de Facebook, vai entrar por aqui, sai por aqui, essa pessoa vai começar a se afastar de você. Então tem que perguntar o que está acontecendo. Como é que você está? O que está acontecendo? Onde é que está doendo? Me fala. Eu estou contigo, conta comigo. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. A partir do discurso dela, eu vou ter a matéria-prima para saber, como amigo, isso é suficiente?
Porque comportamento suicida, na verdade, eu já preciso dos profissionais de saúde. Tá. Então, nesse caso, eu tive essa conversa. E aí, para mim ter mais ou menos, vamos dizer assim, para mim ter uma consciência do grau que eu atingi aquela pessoa para prevenir, qual é o segundo passo para que ela não repita de novo? Procurar um profissional? Passo, sem dúvida alguma. Imediatamente. Com comportamento suicida não se brinca. Né? Não se Sim, espera. claro. Não se espera, eu quero dizer. Sim. Então, são pessoas que estão em risco. Fala e não ajuda. Muitas vezes eu oriento, a depender do vínculo da pessoa, para dizer, eu já marquei a consulta para você. Porque muitas vezes a pessoa está deprimida e se você der para ela a prerrogativa de marcar, ela não vai. Não vai. Então eu já marquei, uma pessoa que eu conheço, eu vou com você na primeira vez. Sabe, quebrando essas objeções, essas resistências, porque comportamento suicida, ela precisa já dos 2 tratamentos, psiquiatra e psicólogo, sem dúvida alguma. Imediatamente. É como se fosse um pronto-socorro. Exatamente. E lá, logicamente, os profissionais vão avaliar risco, vão fazer um plano terapêutico, e aí, junto com os profissionais, aí vem a importância da família, dos amigos. Quando acontece isso, tem que ficar acompanhando essa pessoa, ficar de olho, ou porque na maioria das vezes, aconteceu já com a pessoa, tentou, aí deixa para lá, dá a chave da casa, deixa a pessoa sozinha, abandona a pessoa. Principalmente após uma tentativa de suicídio, os 3 primeiros meses são meses de maior risco. É por isso que é importante a ida dela aos profissionais de saúde para avaliar risco e dar as orientações necessárias para a família. Tem 2 orientações que eu já deixo aqui para todos que nos escutam, quando você tem alguém em risco, né, de suicídio, que é não deixar essa pessoa só, especialmente em casa. Né? O ideal é esse. Exatamente. E depois você tira tudo de casa, venenos, arma de fogo, enfim, o que for possível. Tudo aquilo que ela pode usar no momento de desespero para se machucar. São 2 procedimentos imediatos quando nós estamos diante de alguém em risco. Mas não pode prescindir. Prevenção. Não pode prescindir dos 2 tratamentos simultâneos e da família, dos amigos, da atividade física, do sono e etc. Ok. Acho que essa nossa conversa a gente vai marcar mais uma, viu? Que é importante, porque a sociedade é um tema importantíssimo, já que você colocou a estatística para o Piauí, né? O Piauí e Teresina, exatamente. Né? A gente tem que trabalhar, porque eu acho que é o nosso papel na sociedade, né? Exatamente. É informar. Eu te agradeço muitíssimo, conte comigo, na hora que você precisar eu estarei à disposição e deixo para quem nos escuta uma última sugestão, um último apelo. Ao menor sinal de sofrimento, seja seu, peça ajuda, seja do outro, ofereça ajuda. Nós temos ainda um mito que pedir ajuda é sinal de fracasso ou de derrota, e é exatamente o contrário. Né? Saber a hora de pedir ajuda, porque ninguém vive só, né? É um grande sinal de sabedoria, de sagacidade, de humildade. É isso aí. Então, atenção a mim em primeiro lugar e atenção ao outro. Isso tudo é prevenção, é cuidado e é amor. Exatamente. E você se sente muito mais feliz quando você ajuda, quando você faz o próximo feliz. Isso foi Articulando Safira Bengel, o nosso canal no YouTube. Um beijo e até a próxima.